aqui é a Angélica Simeone do Forjada pela Palavra e hoje eu quero trazer para você uma história maravilhosa, um testemunho de uma vida. É algo impressionante que nós cristãos temos que meditar, pensar e ver realmente que tipo de valores como cristão nós estamos exercendo. Quando eu ouço essa história, eu vejo o amor de Deus de uma forma tão grandiosa, né? Eu quero trazer a história hoje, né, da vida de um missionário Baker, Thomas Baker, que foi enviado para o arquipélago de Ilhas Fiji em 1859, na data de 5 de abril. Ele foi enviado para levar a palavra de Deus. Naquela época nós não tínhamos o WhatsApp nem telefone, então eram por cartas. E ele deixou muitas cartas para a esposa, falando de como era a ilha. E aconteceu um fato muito interessante lá. A ilha, ela era composta de pessoas que cultuavam deuses da mata, deuses das folhas, e tinham seus sacerdotes. E esse missionário foi lá levar a luz da palavra de Deus. E o que aconteceu com ele? Chegando lá, ele foi pregando a palavra e trazendo muitos adeptos, né? Pessoas que estavam renunciando à feitiçaria para estar andando com Jesus. Só que foi um tempo muito curto e ele foi morto. E no dia que ele foi morto, eles tinham o hábito do canibalismo lá, principalmente com aqueles que eram seus rivais ou adversários. Um dos chefes disse que queria ele morto, mandou naquela vila em específico, eles tinham o hábito de matar as pessoas a machadadas e cajadadas. E daí depois eles assavam e comiam seus pedaços. Todas as casas tinham essa questão do canibalismo como uma coisa normal. O que aconteceu? No dia que mataram ele, uma senhora saiu da sua casa com um pote de óleo de coco e parou diante do corpo dele e pediu, por favor, o nome dela era Nassiva, e ela pediu que eles não fizessem isso com o corpo dele, que permitisse que enterrasse, porque senão uma grande maldição ia se abater sobre aquela terra. E eles não ouviram e foram lá e comeram este missionário. Os anos se passaram, a terra parou de produzir, os frutos da terra eram muito poucos, murchados. Sabe aquela árvore que você vai e ela dá fruto, mas ela dá um fruto todo ruim, dá um fruto pequeno, sem gosto? Sabe quando as plantações secam, os peixes são escassos, as coisas começam a morrer? Pois aconteceu isso. Uma terra que era totalmente tropical, com um clima favorável, com uma terra favorável, não produzia mais nada. E os anos foram se passando. Isso foi 1859. Em 2002 foi feito um ato profético nacional de pedido de perdão a Deus, pedindo que Deus Pai e Filho e Espírito Santo fossem os únicos a serem Deus naquele vilarejo, naquela nação. E esse ato profético contou com várias autoridades e com todo o povo chorando, jejuando e se lamentando. Mas espera aí, esse ato não saiu da noite para o dia. Deus não agiu assim. Foram 141 anos aproximadamente de orações das pessoas que se converteram para que esse dia chegasse. Mesmo eles sendo cristãos e tendo a bênção de Deus sobre a vida deles, o povo deles não era abençoado e a terra deles não era abençoada, porque necessário se fazia que as pessoas se voltassem para Deus com todo o seu coração. E isso não ia acontecer se Deus não fizesse exatamente como ele fez. Nesse ato profético, um ano após esse ato profético, em 2003, a família do missionário foi chamada para que houvesse um pedido de perdão nacional para aquela família pelo mal que foi feito a esse homem.
Toda a nação se colocou em um ato profético. Levaram presentes e pediram perdão à família. E não foi assim, ó, nos perdoe, comemos o seu pai, né, seu avô. Não, não foi assim. Foi consumido, a terra era assim. Não foi desse jeito. Foi com humildade, com respeito. E esses homens, que eram os descendentes do nosso missionário, o que eles fizeram? Eles deram a mão e disseram assim: eu perdoo você, eu oro por você, eu abençoo você. A diferença de um povo que busca reconciliação com o Pai, reconciliando-se com seus irmãos. Achei muito interessante que eles fizeram atos proféticos e 1 ano de jejum na nação. De 7 em 7 anos a 1 ano de jejum na nação. E nesse ano há tópicos e meses. E um dos meses que mais me chamou a atenção é o mês da reconciliação pessoal entre irmãos. A própria palavra fala que o teu irmão peca todo dia contra você, com atitudes, com palavras, né? Nós temos que ter muito cuidado, principalmente nesses tempos em que a internet está aí e as opiniões são dadas muitas vezes sem nenhum constrangimento. As pessoas falam do que elas pensam e ofendem muitas vezes os outros. E essa semana inteira de perdão foi o que mais me chamou a atenção. Foi a reconciliação com o seu irmão. Porque a palavra fala: amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo, né? Então, eu achei muito interessante essa questão. Voltando, assim que esse ato profético foi feito, ato profético foi feito, aconteceu um milagre. Que milagre foi esse? As pessoas já estavam se convertendo porque havia muitas curas. Era Deus curando muitas pessoas. Mas após esse ato profético, a terra começou a se manifestar também. As bananas, as frutas começaram a vir com o dobro, triplo de tamanho e ainda muito viçosas, muito cheirosas. A terra começou a reverdecer, os campos, as árvores que não davam fruto algum, ou dava aquele frutinho, começou a frutificar. Sabe, o mar não dava peixe, o peixe era pequeno, era escasso, demorava 1 ano inteiro, 3 vezes por ano dava peixe e era muito escasso. Começou a vir multidão de peixe, os corais que estavam todos mortos começaram a brotar. Deus começou a agir naquela nação e aquela nação começou a ver o mover das chuvas de Deus. Riachos que estavam secos, fontes que estavam secas começaram a brotar, água limpa, águas amargas. Quem não lembra lá das águas de Mara, né? Águas que eram amargas, insalubres, se tornaram doces como mel, limpas. E tudo isso porque houve um povo que buscou em oração a Deus, se consagrou a Deus e fez a diferença. Não foi da noite para o dia, mas houve uma ruptura com o mal. As pessoas começaram a queimar aqueles objetos de adoração a falsos deuses, as práticas antigas, a largar de mão. E hoje 80% da nação está rendida aos pés do Senhor Jesus e em processo de conversão para levar muitos mais. Pensa só a diferença que faz a oração. E o que eu quero trazer hoje para você? Nós estamos no mês dos casais e eu quero falar sobre missão. Eu quero falar de que esse homem, Thomas Baker, ele abriu mão da sua vida em família, da sua esposa, deixou com saudade, com amor. Nas cartas nós vemos o amor que ele tinha por ela, a saudade que ele sentia dela, para fazer a vontade de Deus. É claro que ele sabia dos perigos que ele ia enfrentar, mas ele tinha fé inabalável que ele voltaria para sua casa. Mas essa esposa não voltou a ver seu esposo. Esses filhos não voltaram a ver o seu pai. E Deus viu isso como quê? Como um sacrifício daquela vida para que muitos outros pudessem se converter ao Evangelho. E assim foi Jesus. E nós fomos chamados por Jesus para ser imitadores dele. Aconteceu esse fato.
muito triste desse homem que não conseguiu voltar para casa. Mas eu quero dizer para você como casal, pensa bem como os relacionamentos hoje estão sendo fúteis. É uma toalha jogada em cima da cama, é um problema financeiro e as pessoas estão rompendo. Sabe, o casal realmente se fortalece se você realmente tiver uma aliança. Você se fortalece nos momentos de dificuldade. Essas coisas, elas nos trazem fortalecimento e não ruptura. Nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, a gente tem ouvido relatos de casais se separando, pessoas tendo discussões dentro de casa. Gente, vamos acalmar os ânimos, vamos orar, vamos ter fé, vamos ter posicionamento de crer que Deus está agindo. Eu sempre digo que a morte para o cristão, ela é uma porta de benefícios, porque nós vamos nos encontrar com o Pai. Ninguém procura a morte, ninguém quer morrer, mas se acontecer que é a sua hora de encontrar o Pai, vá encontrar o Pai com alegria. Viva os seus dias. Uma das coisas que nós buscamos sempre é a questão de eu preciso viver os meus dias com alegria, né? Todos os dias com alegria. A nossa alegria não está nas situações e nas circunstâncias. A nossa alegria está em Deus. Mas mesmo que pareça ser um momento difícil, de trevas, é um momento de você buscar a Deus e saber que esses 140 anos que as pessoas oraram para que houvesse... Olha, uma geração se passou. Veio outra geração. Dizem que uma geração se mede por 40 anos, né? Então vamos lá, 140 anos. 3 gerações e meia. Foram necessário 3 gerações e meia para que esse homem, para que essa vida tivesse efeito, de trazer uma recuperação. Mas a palavra foi plantada, foi semeada e houve conversão, houve um propósito. E quando pediram perdão a essa família estava pronta para perdoar. E você está pronto a perdoar? Está pronto a perdoar os seus filhos? Está pronto a perdoar os seus pais? Está pronto a perdoar os seus irmãos? Você está pronto a perdoar muitas vezes aquele líder que te ofendeu? Está pronto a perdoar o seu pastor pelas muitas vezes as suas falhas humanas? Porque nós fomos chamados à excelência de um chamado. Mas a excelência do chamado vem do dom de Deus, não das nossas próprias vidas, porque nós somos falhos. Claro que a gente não pode usar isso como jargão. Nós precisamos melhorar a cada dia, ponderar nas nossas atitudes. Mas eu convido você agora a perdoar. Perdoar quem te ofendeu e se desprender. Porque para fazer a obra de Deus, você precisa, não pode... Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aquele que quer perder por amor a mim, esse a ganhará. Então esse mistério é somente para quem realmente quer o mistério de Deus, a cura e a redenção. Esse povo está sendo remido pelas palavras de cura, está sendo perdoado e está sendo levantado para fazer a diferença. Eu oro para que o Brasil, que o povo brasileiro chegue um dia nesse patamar de se render aos pés do Senhor Jesus e proclamar que Ele será o único soberano Senhor desta nação e fazer uma aliança com Deus e realmente levar a sério as coisas de Deus, porque Deus não é brincadeira, Ele é real, Ele é vivo, Ele é poder, Ele é cura. Eu quero orar por você agora. Pai, aonde estiver essa alma que quer realmente a diferença na vida dela, em nome de Jesus ela possa encontrar paz, descanso, redenção, capacidade para perdoar, capacidade para curar. Em nome de Jesus eu oro para a tua glória. Amém. Amém, gente? Vou estar colocando um vídeo completo na descrição aqui embaixo. Você procura lá, clica no link e você vai estar vendo esse vídeo completo deste milagre maravilhoso na vida de Thomas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Compartilha! Eu quero alcançar, em nome de Jesus, muitos corações que possam ouvir esse testemunho e serem realmente impactados por ele. Amém? Eu estou preparando essa semana vários livros. Nós estamos na Semana dos Casais Apaixonados. E esse homem foi realmente um homem apaixonado
Mas ele não foi só apaixonado pela sua família, ele foi apaixonado por Deus e pelo seu chamado. E foi além, certo? Separei para vocês, olha aqui, ó. Tem um livro para cada dia, gente. Já começamos com amor e respeito. E agora nós vamos passar para os próximos. Eu vou trazer todos eles e vocês vão amar. Vai ser muita coisa edificante, tá bom? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e toca no sininho para receber as notificações, certo? Deus te abençoe. Eu vou lá, em nome de Jesus, fui!